Copa do Mundo chegando, menos que 10 dias para o primeiro jogo, e a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: quais ações que devem se beneficiar com os jogos? XP Investimentos deu a sua opinião, ela listou 5 ações que podem ganhar no curto prazo. Será que realmente é a oportunidade? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Kaique, certificado Ambima de investimentos. Nesse canal comentamos sobre educação financeira, investimentos de modo geral, de uma maneira facilitada. E antes de começar aqui, o porquê que a Copa mexe tanto com a gente. Cada vez mais o mundo está ficando mais individualizado, as pessoas estão pensando somente em si próprias, e o ser humano foi criado justamente para viver em sociedade, para se conviver em grupo, e o nosso cérebro ele valoriza bastante a questão do pertencimento. Raramente uma nação inteira compartilha o mesmo sentimento emocional todos ao mesmo tempo, e a Copa nos proporciona isso. Justamente então por isso, pela sensação de pertencimento, sensação de estar em grupo, é o que faz a Copa mexer tanto com as pessoas. Para quem não sabe, a Copa do Mundo vai começar no dia 11 de junho com a primeira partida entre México e África do Sul, na cidade do México. Esse mundial será o maior já realizado pela FIFA. Pela primeira vez o torneio reunirá 48 seleções, também 12 em grupos, com 4 equipes cada, em jogos espalhados por 16 cidades sedes nos Estados Unidos, Canadá e também o México. Os jogos no Brasil, primeira rodada com Marrocos no dia 13 de junho, depois com Haiti, dia 19, e depois no dia 24 de junho com a Escócia. Principais datas da Copa do Mundo, então, abertura no dia 11/6, fim da fase de grupos dia 27 de junho, aí temos segunda fase, oitavas de final, quartas de final, semifinais e a final no dia 19 de julho. Somente uma curiosidade antes da gente entrar no tópico de ações, os salários dos jogadores. Então surgiu aqui uma notícia, os 10 mais bem pagos da convocação brasileira. Vini Júnior aparece o primeiro, 146 milhões por ano. O Neymar ele não apareceu aqui no ranking, ele voltou para o Santos e o salário anual estimado está em 12 milhões. E sobre as ações, quais ações deve lucrar segundo a XP Investimentos? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, é um vídeo somente educativo, compartilhando o que o mercado está pensando no cenário atual, tá? Então a XP Investimentos comentou aqui sobre a SBF e também o Assaí, aponta os papéis mais bem posicionados nos setores do vestuário, supermercados e também eletrônicos. SBF, então, com o aumento da demanda por camisas do Brasil, uma procura mais forte que o esperado, e o Assaí, uma rede de supermercados impulsionada então diante de maiores encontros sociais. Já no segmento eletrônico, tem os dois grandes e-commerce, como por exemplo a Amazon e também o Mercado Livre, porque mais bem posicionados para capturar o aumento da demanda no setor. Porém, colocou ali, entre aspas, mais ressalva que a intensidade proporcional deve permanecer elevada. Ou seja, eles estão preocupados em aumentar cada vez mais o market share diante dessa Copa, oferecer então algumas promoções e não referente ao lucro, né? E sim, diante das promoções, querem aumentar o market share, sempre querendo conseguir maiores clientes. Em vestuário, temos aqui a Riachuelo se destaca por um sortimento mais amplo e democrático, enquanto a C&A aparece com uma estratégia mais tímida. Resumindo então, SBF, Assaí, Mercado Livre, Amazon e também a Riachuelo. Comentando um pouco sobre a SBF, verificando lá no site Relação com Investidores, o que é empresa, né? Vamos entender um pouco. Conecta marcas, pessoas e criadores. Possui ali as marcas Centauro, Fisia e também FitDance. Marcamos presença no mundo do esporte, tendo como foco o varejo de artigos esportivos. Presente em mais de 25 estados do Brasil e Distrito Federal e tem mais de 280 lojas físicas. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que é uma empresa de certa forma arriscada, está em um setor ótimo, que é de fitness, eu acredito bastante nisso, cada vez mais as pessoas estão se preocupando com a saúde, então é um setor que vai se dar bem. Porém, tem a questão do varejo, né? Eu particularmente não gosto, possui margens bem baixas, né? Vou comentar um pouco mais para frente para vocês, mas essa estratégia aqui, segundo a XP, é para o curto prazo. Então temos que
verificar ali, né, levar em consideração que é somente para especulação, caso alguém tenha interesse em entrar nas ações. Verificando o seu gráfico, eu achei bem interessante nos últimos 30 dias, porque temos aqui, ó, por exemplo, no dia 6/5, lembrando que eu não sou analista, técnico nem nada, somente o pouco conhecimento é referente às linhas móveis. Então, a máxima ali no dia 6/5 foi mais ou menos 11,50. No dia 25/5 atingiu de novo essa máxima e se ultrapassasse, aí sim teria uma alta valorização, uma tendência, nada é provado isso daí, mas segundo os estudos tem essa forma de você analisar os gráficos, né? Então, se passar dessa mesma cotação, que era no dia 6/5, a tendência é subir o preço. Se não, a tendência é voltar, então deu uma caída ali, mas agora está bem próximo da máxima do dia 6/5, então tem esse fator a considerar. Lembrando que nada é 100% provado e tudo mais, né? Sempre tem riscos. Verificando o seu site em relação com investidores, então verifiquei o seu último resultado. Temos aqui a receita líquida e share, temos a Centauro e também a Fisia, para vocês terem uma ideia de como que está a sua divisão de receita líquida. Então, está bem dividido, ó, 50% cada um em 2025 e também receita líquida por canal, em loja física, digital e atacado. Verificando em 2025, por exemplo, a metade foi somente em loja física. Teve um aumento de 14,9% versus o primeiro de 2025. EBITDA ajustado e também a margem EBITDA teve um aumento de 14,6%, verificando anualmente. Também tem o lucro líquido ajustado, que é a parte mais importante, a margem líquida, teve um crescimento de 6,1% versus o primeiro de 2025. E ali no canto, quase 300 lojas no Brasil, sendo a maior parte então a Centauro. E aproveitando, temos o nosso serviço aqui de planejamento financeiro completo, individual e também nosso treinamento em apenas 50 dias. Caso você tenha alguma dúvida, dá para vocês entrarem em contato comigo para tirar. Todas as segundas-feiras, durante o treinamento, abordamos sobre aulas de mentalidade, tudo sobre antes dos investimentos. Parte de mentalidade é um dos principais, também economia, renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, planejamento de aposentadoria, sucessório também e bônus de reforma tributária. Qual que é o preço? Menos que R$ 50 por mês. Então aproveite aí. Verificando seus indicadores, lá no site Investidor 10, temos aqui o preço sobre lucro em 6, acaba sendo bom, porque quanto menos acaba sendo melhor, né? Margem líquida é um ponto a considerar, porque está baixíssima, menos que 5%, então qualquer coisinha ali pode meio que balançar a empresa, tem esse fator a considerar. Preço sobre valor patrimonial nesse indicador negocia abaixo de 1, então quer dizer que está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Dividend yield entregou bons dividendos, né, 5%, mas a Selic está em quase 15%, né, mas mesmo assim entregou bons dividendos. O ROI, retorno sobre o seu patrimônio em mais de 10%, então acaba sendo bom. E um indicador importante também a parte de dívida líquida sobre o EBITDA. Mais que 3 é uma questão que temos que tomar cuidado, na minha opinião está bem endividado aqui, é opinião pessoal, tá? Então tem que tomar cuidado referente a isso e a margem líquida é baixa, então tem esses dois fatores aqui. O histórico de dividendos, só para compartilhar com vocês, anualmente sempre está crescendo, é um ponto relevante. Sobre a cotação versus o Ibovespa, que são as ações mais negociadas, temos os últimos 5 anos, por exemplo, né? Uma parte aqui final é interessante, também no começo ali, mês 2 de 2023, acabou caindo bastante, bem mais que o Ibovespa. E quando foi para subir, lá em mês 8 de 2025, Ibovespa disparou e as ações, ela ficou lateralizada, não acompanhou o Ibovespa. Ou seja, quando o mercado caiu, ela caiu ainda mais, quando o mercado subiu, ela lateralizou e não acompanhou esse crescimento. As regiões que ela atua, então 100% no Brasil, não tem exposição internacional neste caso, negócios que geram receita para a empresa, então está bem dividido ó, em Centauro, Fisia também, Fisia que é a Nike, né? Então tem essas
opções onde gera receita. A parte do agro também, a maior parte, 41%, é a Centauro com as suas lojas físicas. Plataforma digital da Nike, 22%. O gráfico de cotação e o seu lucro, normalmente, quando o lucro sobe, a cotação tende a subir, mas nesse caso aqui está um pouquinho diferente, né? Verificando a cotação, o lucro aumentou 2023 para 2024, mas a cotação caiu. Talvez é uma oportunidade diante disso, né? Talvez não está precificada as suas ações. Sobre receita líquida, sempre cresceu, então últimos 12 meses já é o total ali de 2025. E por fim, uma notícia que não é tão recente assim, mês 10 de 2025, né? Já para avisar aqui, o Bradesco ele vê uma alta de 45% diante dos lucros em 2025 e a Copa do Mundo impulsionando os seus resultados em 2026. Então, por que eu comentei isso daqui, né? Porque envolve justamente o ano que a gente está, né? Faz parte aqui essa notícia. Colocou um preço-alvo em R$ 17 ainda este ano 2026. Segundo o Bradesco, essa é uma empresa que está subavaliada e também ignorada pelo mercado financeiro, mas que pode surpreender os resultados ao longo do ano, com a Copa do Mundo em 2026. Então esse foi o vídeo. Caso vocês curtiram, não se esqueça, deixe o seu like, comenta alguma coisa aqui caso vocês tenham alguma dúvida, lembrando que tudo tem risco, tá? Isso daqui é somente compartilhar algumas notícias. E caso você tenha as ações, algumas dessas que eu comentei, também comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião, a sua visão de mercado, o que você espera para os próximos meses, próximos anos. Vou ficando por aqui e aguardem aí o próximo vídeo. Tem vídeos praticamente diários aqui para vocês. Então se inscreva no canal que eu vou postar bastante. Postei sobre o BTG Pactual também, que está bem completo. Verifica lá. Verifica esse vídeo que está muito bom. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!